com vocês, né? Como o nosso querido ilustre mediador falou, né? Só entre os amigos aqui. Marião, tive o prazer de passar com ele aí lá atrás, na época que, né, ninguém sabia de nutrição, ninguém falava de nada. Eu saía da musculação, porque eu era marombeiro, né, nessa época. E aí eu tava na... imaginar, eu cheguei a ter 90 quilos, cara. Hoje eu tenho 72, então eu perdi um pouquinho aí no caminho, mas... Eu também cheguei a ter 90 quilos, mas não era marombeiro, esse que é o problema. Mas eu tava na transição, indo pro Endurance, né? Então, a minha base é musculação, eu vim da natação quando eu era mais novo, enfim. Aí musculação e caí no Endurance. E aí comecei a fazer meia maratona, eu conheci o Mário. O Ale, a gente é colega de área, né? Isso aí. E Sergião, a gente compartilhou o primeiro Iron junto. Alguns quilômetros de estrada também. Treinando junto, né? E o Dr. Paulo Putinelli eu tive o prazer aí de conhecer alguns anos atrás, né? E uma referência para nós. Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu. Eu sou formado em Educação Física, né? Tenho minha assessoria esportiva hoje, então eu sou treinador também. E hoje eu estou fazendo também a gestão do Vita, da Clínica de Ortopedia e Reabilitação. Assessoria, faz a propaganda. Assessoria EQ Performance. EQ Performance, A gente tem corrida e triatlon na assessoria, né? Então, e a gente tem essa pegadinha performance, só que sempre buscando um lifestyle, né? Então, foi um pouco da minha jornada dentro do esporte, porque eu sempre busquei essa performance de uma forma mais individual mesmo, né? Porque eu reconheci nesse processo algo que me ajudava emocionalmente, né? Um amadurecimento mesmo, e gostei muito, porque me ajudou a desenvolver todas as outras áreas. Então, essa é a nossa filosofia dentro da EQ Performance, né? Esse é o objetivo do esporte, né? Principalmente do triatlo, esporte de longa distância, fazer uma mudança de vida, uma mudança na chave mental das pessoas para que elas tenham disciplina, tenham mais energia, enfim. A gente vai falar mais um pouco disso mais tarde. Mariones, tua vez. Bom, meu nome é Mário Cunha, já estou na estrada aí desde 90, acredito, né, Ale? Por aí. Boa noite. Eu fui o primeiro a ter, acredito que ter loja de suplemento desde os anos 80, acho que vocês nem sabiam o que era suplemento naquela época. Eu não era nem nascido, mano. Só tinha proteinato de cálcio daquela época. Pra ver que eu já tenho uma bela... Albumina também, vai. Acho que nem albumina não. Malto não. Malto comecei a fazer saquinho, pegava saco. Tinha fogo, tinha fazer na pedra ainda? Não. Mas eu vim da parte de exata, tá? Sou engenheiro mecânico, depois fui de exata e fui para humanas. Então foi uma mudada 180 graus, né? O Ale eu conheço praticamente há 30 anos, né? Uns 15 pelo menos. Os caras são tudo do século passado, inclusive o locutor que vos fala, né? O Sérgio também, também por aí, o doutor estou conhecendo agora. Esse aqui é o nosso guru, né? Novo. Eu entrei com a parte no Brasil de suplemento, eu tive a chance de entrar com o suplemento Power Bar, que até então não tinha nada relacionado a treinos de endurance. Aí nessa época eu comecei a me aprofundar mais em treinos de endurance. Conrads, ultramaratona, o Ultraman, né, que cheguei, o Full, né, o Hull Race Cross America, que são provas que são... Acho que o pessoal não bate muito bem. Race Cross America, por exemplo, você cruza os Estados Unidos de bike, né? São 5 mil milhas. 5 mil quilômetros. Milhas. São quilômetros. Pega temperatura, pega deserto, umidade extremamente baixa, temperatura extremamente alta. À noite a temperatura despenca, chega a cruzar
Colorado, que dá 3.200 quilômetros, 3.200 metros de altitude. São as provas. Resumindo, dá pra deixar um nego doido, né? Dá pra... O mais legal do casamento é que assim, os primeiros colocados fazem assim, coisas absurdas. Absurdas? Sim. Então, nós temos. São 12 dias. Os caras não dormem. Exato. Ninguém conhece, nós temos até hoje é referência, uma brasileira que ela fez solo, tá? Ela fez em 11 dias, tem que, por obrigação, dormir, acho que é 2 ou 3 horas que eles falam, né? É obrigado, né? Mas era Como é que você pedalou, sei lá, 2, 3 horas e vai dormir? Você não dorme. Não cara. dorme. Você não dorme. É. Uma semana sem dormir. Não é. Também provas de endurance de natação, né? Tipo, teve agora a Leme Pontal, são 38 quilômetros. E o que eu faço? Meu objetivo é dar aporte de nutrientes durante os treinos e a estratégia durante a prova. O Resumindo, treino também, deixar o cidadão vivo, né? Manter o cara vivo. ele não tem que só treinar a atividade, ele também vai ter que treinar para a prova longa, treinar para comer, porque o organismo às vezes entra É a né? parte principal, né? É. Se você não. Combustível. Então, o treinamento é físico, mental e treinar para comer. Então, eu Vamos acho falar mais pela São frente. 4 pilares, né? A alimentação, treino, sono, que é extremamente importante, e sem cabeça você não faz nada, né? Eu acho que são 4 pilares que realmente... Que legal. Né? Então, Paulo, se apresenta pra gente, fala o seu currículo, seu Ironman, humilhou a gente agora. Vamos começar de novo. Bom, boa noite a todos e prazer imenso estar aqui. Sou Paulo Putinelli, sou médico do esporte, sou também doutor em fisiologia do exercício. E para mim é uma honra estar aqui. Dos da mesa aqui, acho que eu só conheci o Roy pessoalmente. Então, eu recebi o convite e falei, parece que tem para falar de Ironman. Eu falei, falar de Ironman? Bora. Foi de última hora. Pois é. Foi de última hora. E foi legal que foi meu assistente que falou, olha, me te convidaram para um podcast, tal. Como chama? Daí entrei no Instagram, dei uma olhada e falei, não, bora. Ele, mas não tem horário. Eu falei, não, remaneja aí que eu achei legal e então... nos 10 minutos antes da gente começar a gravar, já estou feliz de estar por aqui, porque eu acho que o papo vai ser bem bom, principalmente que a gente vai falar de assuntos complexos, né? E como a gente conversou aqui antes, a ideia é trazer um pouco de informação relevante e de qualidade, porque como a gente falou aqui, tem bastante informação, nem todas são muito boas, né? Para não falar que são muito ruins, né? Então, como ele é elegante ou não, entendeu? Ele é politicamente correto ou não, tem muita coisa ruim no mercado e esse foi o intuito da gente começar a fazer esse projeto de podcast, de informação, que é trazer informação legal para as pessoas. Como a gente tem bastante experiência no esporte, bastante experiência fazendo Ironman, ou convivendo com pessoas e conhecendo pessoas de alta qualidade, falei, preciso juntar todo mundo. Boa. Então, tá aqui, os melhores, né? Legal. Obrigado. Legal. E por último, só para acabar, sou atleta amador também, triatleta, né? Tem 10 anos já que eu faço... Já não, né? Porque falar já aqui para vocês é falar, o cara tá começando agora, mas... Humilhou de novo. Humilhou de novo. Pois eu comecei em 2012 e esse ano foi o meu primeiro Ironman, né? Fiz a minha estreia na distância. Foi bem legal e fiquei feliz no fim das contas de esperar e desenhar todo esse processo e esse projeto. Então eu acho que também é um fator importante aqui, com certeza a gente vai tocar nesse assunto, mas já fica aqui essa legal. ideia. Obrigado pelas palavras. Obrigado a você. Ale, vai lá. Vamos lá. Bom, eu sou Ale Lima. Como o Mário, eu venho da área de exatas. Eu fiz técnica em mecânica, engenharia, mas sempre envolvido com esporte. Eu comecei no mountain bike no final dos anos 80, na verdade. e aí depois, até um negócio legal sobre o Ironman, né? Sobre meu envolvimento com o Ironman. Eu competia no mountain bike
E aí, num determinado momento, numa viagem com os meus pais, inclusive, eu passei numa banca de jornal e vi uma revista. A revista chamava Trekking. Acho que muitos nem sabem que revista é essa mais. Era uma revista que era especializada em esporte da época, né? 94, se eu não me engano, foi. E era a Fernanda Keller na capa, fazendo o Ironman de 94 mesmo, se eu não me engano, no Havaí. Que legal. E aí eu comecei a ler a matéria e tal, falei, cara, esse negócio é legal. Eu não sabia nem exatamente o que era triatlo, né? E aí quando eu comprei a revista, eu falei, pô, legal isso aqui, gostei, quero começar a fazer isso. E aí fui pro triatlo, né? Mas me mantendo na área da mecânica, né? Eu sempre trabalhei com mecânica. Quando foi em 98, eu decidi mudar tudo, fui fazer educação física. E, por sorte, eu comecei a trabalhar com o José Rubens Delia, que é um treinador bem conceituado também, principalmente na parte de ciclismo. E dali minha carreira começou a deslanchar, digamos assim. Aí eu trabalhei como preparador físico dos atletas da Red Bull, principalmente da parte de motorsports, durante 8 anos, onde eu conheci vários atletas. Comecei a aprender um pouco mais sobre como usar dados para treinamento e tudo mais, porque todos os atletas eram obrigados a ir para a Áustria fazer os testes lá. Eles mandavam um calhamaço de 250 folhas para a gente com os testes e a gente tinha que utilizar aquilo. Que legal. E tinha que mandar um report para o pessoal da Áustria. Aí, infelizmente, o projeto da Red Bull acabou aqui no Brasil, né, do Motorsports, todo mundo saiu. Hoje eles mantêm o patrocínio só com os atletas individuais. Antes a gente tinha equipe, agora são só atletas pontuais individuais. E aí trabalhei em algumas assessorias nesse processo, né, junto. Trabalhei na BK com o Kim, trabalhei na Limiar com o Rodrigo, né, com o Rodrigo Tadei, e fui seguindo minha carreira principalmente como preparador físico. Um pouco sobre Ironman, né? Aliás, antes de você entrar no Ironman, explica, de repente pode o amigo saber o que é o Ironman. Explica o que é o Ironman. Tá. As distâncias. Bom, o Ironman, o Ironman é uma modalidade do triatlo, tá? Porque muita gente se confundiu numa época atrás aí, achando que o Ironman foi da onde surgiu o triatlo. Na verdade, não foi. O triatlo, eu não vou lembrar as datas, tá, perfeitas agora, mas o triatlo surgiu na Califórnia com um treinador de natação, treinava o pessoal na piscina e na época que é o off-season, ele queria que o pessoal se mantivesse treinando e falou assim, pessoal, vocês vão pedalar e correr nessa época. E aí o que ele fez? Quando o pessoal voltou do off-season, ele falou, eu quero ver se vocês treinaram, vocês vão cair na piscina, pedalar e nadar, pedalar e correr, desculpa. E fizeram, só que o pessoal gostou, os atletas da época gostaram da brincadeira, e aí criou-se O triatlo. essa é a história mais conhecida. Provavelmente em outros momentos, em outros lugares, algo parecido aconteceu. Mas essa é uma história bem conhecida. Já o Ironman foi criado através de um pessoal da Marinha, tá? Teve um taxista, eu não vou lembrar exatamente o nome deles agora, tá? Mas o que aconteceu? Eles estavam lá no Havaí, eles tinham participado de uma prova, tinham ficado um pouco consternados pelo fato de terem ido pior do que uma galera mais nova, que é mais ou menos o que acontece com a gente agora, Sérgio. A gente precisa inventar uma prova, cara, pra botar essa molecada pra baixo aí, meu. Categoria sênior, não, tem que inventar uma coisa, a gente tem que inventar uma coisa nova, que eles não consigam fazer, entendeu? Tem que ser um negócio novo, que eles não consigam fazer, senão não dá certo. E aí, rodas, né? boa aí, tá vendo? Jogar xadrez antes de sair pra pedalar. A regra assim, peso mínimo é tanto, muito leve também não pode. Acho que isso é melhor. É isso aí, categoria por peso. Categoria por peso no Ironman, pô. Demorou. Bom, então, aí, aí o que aconteceu? Os caras estavam lá num bate-papo e falaram, pô, mas a gente precisa arrumar alguma coisa que prove que a gente é melhor que esses caras. Aí eles decidiram, no papo deles, que o cara seria bom mesmo se ele fizesse lá 3 provas que aconteciam no Havaí. Que era uma prova de natação em Waikiki, que tinha 1.800 metros,
a volta ciclística de Oahu, se eu não me engano, que tinha, tinha um pouco menos, tá? Eles se adaptaram para os 180 quilômetros. E a famosa maratona de Honolulu, né? E aí falaram, bom, beleza, vamos sair aqui, quem fizer os 3, terminar vivo, é o cara que é bom. Na época, eu acho que foram 11 pessoas que largaram, todos terminaram, foram 11 escolhidos a dedo, muitos eram até da Marinha Americana, e isso foi em 1978, se eu não me engano. E aí começou o Ironman, desde então não parou, desde 78 a gente tem Ironman aí rolando. Aí ele se expandiu, hoje é uma marca, né? Antigamente era um conceito, né? Hoje é uma marca. A marca Ironman, tem CEO, tem tudo. E a gente tem Ironman no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que foi há pouco. Teve acho que 1.800 participantes, né? Acho que foi isso, né? Perto de 2.000, o último que eu fiz tinha 2.000 pessoas e largou todo mundo junto. Foi uma Fácil. porradaria gigante. Caramba! Antigamente largava todo mundo junto. Não tinha essa de vai por idade, não. Vai todo mundo e dane-se. Na verdade, eu nunca larguei por idade no Ironman. Eu sempre larguei todo mundo junto. Só largava diferentes profissionais. Mas acho, homem e mulher juntos também? Acho que era homem e mulher Também. junto. Era tudo junto. Era tudo junto. Só elite e depois... Era elite e depois a gente. E se vira aí. Elite masculina, elite feminina, e aí... A elite masculina largava junto com a feminina. Eles só largavam, tipo, as meninas de um lado, as meninas do outro, pra mandar pau. Bom, galera, então a primeira pergunta que eu tenho para vocês responderem é: qualquer um pode fazer Ironman? Como começar o treinamento do Ironman? O que envolve o treinamento? Parte de treino, propriamente dito, alimentação, parte física, Paulo? Bom, posso começar então. Qualquer um pode fazer o Ironman, sim, mas dentro de um processo, né? Mesmo que você comece com o objetivo de fazer Ironman, você tem que entender que leva um tempo para você entender o esporte. Então, se você não pratica nenhuma modalidade, você precisa conhecer a modalidade e precisa entender todas as características. E como a gente estava dizendo aqui, entender o estilo de vida que é ser triatleta, né? Ser triatleta é um estilo de vida e é um estilo de vida porque requer um preparo físico, mental, social, enfim, todas as valências que envolvem. E talvez o primeiro pontapé seja a avaliação da saúde global, né? Acho que esse é o ponto inicial, porque, sem dúvida alguma, é uma modalidade de exigência física e fisiológica muito grande. E aí, uma vez que está tudo ok, ou se você tem algum problema de saúde, que esse problema de saúde seja controlado, né? É bem importante falar isso, porque não só pode fazer Ironman quem não tem nenhum problema de saúde. Isso não, óbvio que não, mas você pode ter alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, dislipidemia, enfim. Mas você precisa estar com isso bem ajustado. E aí, uma vez que você tem o aval e a chancela ali, e essa chancela tem que ser periódica, aí eu acho que a parte física, com certeza, né? E aí você precisa procurar outro profissional, né? Porque a gente cansa de ver pessoas que acabam se machucando ou colocando a saúde em risco se começam de maneiras erradas, né? Não procura um médico, não procura um profissional de educação física, enfim, os nutricionistas, e aí toda a sequência e a cascata de exigência. Esses pilares que o Marião estava falando aqui, né? Eu já vi muita gente começar a praticar triatlo indo para o Ironman, chegou aí para o Ironman com personal de academia. Cara, assim, porque o ponto, tem uma discussão muito grande, mas é que o Ironman carrega uma ideia de que é algo extremo e que você vai fazer como uma superação. E aí tem muitas histórias de superação e filmes e documentários que o cara, enfim, fez obeso ou fez sem preparar e conseguiu fazer. Porque eu falo essa história, já voltando, eu demorei 10 anos para fazer. Falar, não, mas eu tenho um amigo que nem treinou e foi fazer.
Cara, tudo bem. Eu também conheço uma pessoa que, enfim, fez várias loucuras e colocou a vida dela em risco e nem por isso você deve fazer, né? Essa é a exceção, não a regra. Né? Exato. Aí... Um negócio que eu acho que é legal que o Paulo falou é justamente sobre o projeto. Você tem que ter um projeto. De uma forma geral, tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter um projeto. O ideal é ter um projeto. Né? Eu acho que a palavra o ideal é ter um projeto. Então, se você eventualmente está saindo do zero e quer chegar no Ironman, é bom você procurar os profissionais indicados, um médico, um profissional de educação física, um nutricionista, para você criar um projeto, para chegar lá bem. Porque o objetivo do esporte, seja lá qual ele for, de grande endurance, para o amador, é saúde. Não existe outra coisa que não deva ser prioridade para o amador do que a saúde. Né? Então, para isso é importante um projeto, para você fazer sempre da melhor forma possível. Mas você falando assim, Ale, assim, eu vejo, né, a nossa realidade, quando você fala em saúde, você pega pessoas jovens que são ativas, a última preocupação é a saúde, porque sobra, entendeu? Sim. Então, aí eu acho que entra muito nesse pilar mental que o Mário estava falando, né? Que você precisa justamente entender o propósito que você tem, né? Sim. E o ser humano é competitivo por natureza. Sim. Né? Então, muitas vezes você vai estar competindo mesmo, né? Então, se você tiver consciência, se você tiver atento com essa competição, aí eu acho que esse processo tende a ser mais saudável. Sim. Senão, você corre o risco de se machucar, né? Então, dentro da minha filosofia, se alguém é iniciante, por exemplo, e falar, eu quero fazer um Ironman, eu não vou tolir ele desse sonho, entendeu? Não, lógico. Mas sabendo que tem um processo e sabendo que você vai ter que alinhar a sua expectativa, cara, porque esse primeiro é justamente para você criar vários recursos que você não tem, que uma jornada, né, de provas mais curtas, mais rápidas, lhe daria. Sim. Mas ao mesmo tempo também pensando na parte mental, não tem como um Ironman para desenvolver algumas habilidades ali pessoal, né? Sim. Então, cara, eu tive uma experiência há pouco tempo até com, ele não era, na verdade ele era um conhecido meu, que ele fazia jiu-jitsu. Ele praticava jiu-jitsu e resolveu que ia fazer um Ironman. O cara foi lá, comprou bicicleta, comprou tênis. Ele treinou, ele parou de fazer o jiu-jitsu, treinou, acho que se eu não me engano foi uns 6 meses, alguma coisa assim. Ele fez o Ironman. Terminou alto e tal, mas fez. Sabe o que aconteceu depois? Largou. Vendeu tudo, cara. Ele falou, nunca mais. Então, sabe, você perde um pouco Exato. Por isso que tem que ter essa orientação, entendeu? E falar, cara, por que você está fazendo? Sim, né? É isso aí. Ajudar a pessoa, né? Assim, entender o contexto total, né? Nós que temos a experiência, né? Que conhecemos esse processo, fazer ele entender, né? O porquê que você está querendo fazer, cara. Se é só para você falar que fez, a chance de você chegar lá no final e se frustrar vai ser muito grande, enorme, entendeu? É enorme. Mas se for para buscar esse lifestyle que o Paulo falou, talvez não tenha algo melhor, entendeu? Sim. Se você está querendo descobrir alguma coisa diferente do seu estilo de vida. Porque tem que fazer um Ironman envolve não só uma transformação de estilo de vida, mas uma transformação física e mental. Sim. Né? Então, se as pessoas entenderem isso e já vai entrar porque é legal, não vai dar muito certo. Sim. Tem que entender o processo, como o Paulo falou, e aí ter os melhores profissionais para que tenha essa informação correta, para que seja uma passagem tranquila e gostosa, não uma coisa sofrida que vai gerar um trauma na pessoa e não vai querer ver nunca mais na vida. Né? Acho que talvez, e uma pergunta interessante eu quero fazer o Ironman, tá, beleza. Você quer fazer só um? Se você quiser fazer só um, tem algumas pessoas que realmente só querem fazer um. Só para ter essa porque experiência. E eu às vezes recebo isso, o indivíduo é movido a desafios e a gente vive atualmente um momento, as pessoas, eu quero me desafiar a fazer um Ironman. Eu só vou fazer esse e depois Então a gente pode encurtar ou, sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido. Agora não, quero viver o estilo de vida do triatlon, eu quero fazer mais vezes, eu quero ter saúde para depois, não necessariamente fazer mais Ironman, mas fazer outros esportes.
Aí toda outra essa coisa. conversa que a gente está tendo, né? Sim. Porque tem uma questão importante e relevante que as pessoas às vezes tropeçam nesse sentido. Falam, não, mas eu vou fazer devagar. Eu vou fazer para 15 horas, por exemplo. Cara, você vai fazer para 15 horas, você vai sofrer muito mais de quem faz para 9 horas. Porque quem faz em 9 horas... Não, juro. Tô brincando, eu entendi, eu tô brincando. Óbvio, tem a questão da intensidade relativa, né? Então, todo mundo larga ali numa intensidade relativa baixa. Sim. Né? Quem faz para 9 horas não é porque está em alta intensidade, é porque está muito bem treinado e aquelas 9 horas representam uma intensidade leve, moderada, né? Quem faz 15 fica quase o dobro de tempo sofrendo. Né? Sim. E, por exemplo, a gente teve esse ano Floripa, que foi bem atípico, frio, chuva. Então, eu acabei sofrendo e a hora que eu acabei, eu falei, tem gente que começou a correr agora. E, então, assim, é complexo. Né? Sim, Eu com certeza. queria fazer só um adendo, Com Paulo, certeza. sobre... que é o seguinte, até... sendo mais especializado na parte de preparação física, cara, o pessoal fica muito ligado na parte fisiológica. Não, eu vou conseguir fazer nas 15 horas e tal. Só que muitas vezes esquece que o cara que faz para 9 horas, ele vai bater o pé dele, vamos falar bem simples, bater o pé dele em 9 horas. O cara de 15, que muitas vezes está até com certo sobrepeso, às vezes não está na melhor forma tal, vai bater 15 horas o pé no chão. Morfologicamente é um estresse tremendo isso. Sim. Então, como o Paulo falou, tem que ter cuidado com essa coisa. Não, mas eu vou fazer tranquilo, vou fazer em 15 horas. Você vai ficar batendo seu pé lá muito mais tempo. Você vai ficar esforçando seu quadril na bike, o joelho, o tornozelo, muito mais tempo. Você vai ficar numa posição desconfortável na bike, muito mais tempo. Isso vai gerar um estresse também. Sim. E nessa, pessoal que faz em 9 horas... é bem mais fácil a parte de ingesta de hídrica. Total. Agora, a pessoa com 15 horas, chega uma hora que ele não aguenta. Não aguenta mais tomar um isotônico, não aguenta mais um gel, não aguenta ver mais nada. Chega uma hora que... Aí a Chega sopinha. aqui, O gasto Sopinha. calórico de quem faz para 15 horas é muito maior que quem faz para 9. E qual que seria o gasto calórico médio? Umas 10 mil calorias normalmente? Não tá muito ligado ao peso corpóreo, né? Uma pessoa com maior volume, o gasto calórico é maior, né? Mas eu acredito aí em torno de 5, 6 mil quilocalorias. Não passa disso uma pessoa que faz em 9 horas. Se você for ver o que você consumiu, e já está... Dá para contar, não é nada fora do normal. A parte... Eu sempre falo que é assim, no Ironman, a parte... Acabou o carboidrato, a pessoa não vai morrer. A desidratação, aí sim, aí é o que realmente acontece. E a pessoa que faz 15 horas, realmente, é difícil a parte de alimentação. Quem faz em 15 horas são... O pessoal que faz em 15 horas são os verdadeiros heróis, né? Estão aproveitando mais. Né? Isso aí. Por isso que a gente tem a canja, né? A canja serve exatamente para isso, né? Quem passou ali de um tempo precisa tomar canja, porque... Mas aí bolo. você Mais nada, tá né? aproveitando mais a prova mesmo, tá ficando mais no percurso, já que a gente pagou, estamos aqui, vamos lá, vamos aproveitar até o último momento. Mas o projeto, esse planejamento, entra até, como você falou, familiar. Total. Sabe? Trabalho, Então, para pessoa familiar. Aliás, um adendo, questão Sérgio, social. na parte menos técnica, digamos assim, o pessoal obviamente sabe, mas às vezes quem está assistindo não sabe tanto. O último colocado no Ironman é tão festejado quanto o primeiro. Se não for mais. Se Eu não acho for que é mais, até- porque tem até fogos, eu já vi fogos. No Ironman do Havaí os caras dançam, soltam fogos para o último colocado, então tem seu valor também, né? Sim. Eu acho que vai disso, né? Você pega uma categoria lá no Havaí, com certeza tem 70, 75, 74 anos. O cara Então, mais relativamente, o esforço é condizente com aquilo lá. A Se eu pessoa não me que engano, vai... o mais velho foi 89. Então, fez, que então aí se ele terminou. terminar... 89? 82. 82, acho. 82, 82, Eu sei que era mais de Japinha, 80. né? Isso, era mais de 80. E fez em quantas horas? Eu Você não lembra, não? Mas aí, às 15 horas, ok, né? Sim, Pô, lógico. 82 anos, né, cara? Só do cara conseguir, Só o cara conseguir. né, subir na bike e pedalar ali, né? Ter a coordenação pra Esse é o ficar. projeto que eu tenho, terminar velho. Se eu viver até lá,
conseguir, Não. com uma idade avançada, fazer um Ironman, acho que é um bom projeto. E Ale, com os tempos que tem hoje, que se você sonha ir pra Kona, cara, Não, esquece, você já tem não que ter sonho esse mais. projeto, meu. Você tem que ter esse projeto de 60 a 64. Uma vez um paciente me falou isso, eu achei fantástico. Ele falou assim, doutor, tempo para ir para Kona eu já tenho, porque eu ainda não tenho idade. É isso aí. É só isso aí. segurar esse tempo aí mais uns 20 aninhos que eu tô dentro. Não, quer ver? Quantos anos você tem, Paulo? Só por Tenho curiosidade. 36. Tá bom, tem 10 anos de diferença. Segura. A hora que eu tiver com 70, ele ainda tá com 60, tá tudo certo. Acho que você chegou a ver essa senhora de 82 anos. É um senhor, né? É um senhor- japonês. É. Quando eu fiz o último, eu cruzei com uma senhora de 80 anos, uma japonesinha também. E, putz, assim, já tinha terminado, já tinha ido jantar, tava voltando, ela tava, tipo, começando a primeira volta da corrida, assim, algo do gênero. E aí o pessoal da prova, né, os voluntários e tal, ela perguntando, vocês vão ficar comigo? Eu tava sozinha, acho que era a última, não tinha mais ninguém. Tudo já escuro e tal, e o pessoal da prova acompanhando a senhora. Não, pode ficar tranquila, a gente tá aqui com a senhora e tal, e ela... Mas é sensacional isso, né? Sim, com certeza. Quer dizer, não tem idade para você fazer um Ironman. Tem idade mínima, não tem? Mínima tem. Tenho, acho que é 18 18 anos. anos, categoria 18 ou 24. E a máxima vai com o que dá. É, o que você aguenta, É. exatamente. Mas eu acho que eu, né, pensando nessa qualidade da prova, eu, não só no Ironman, mas você pega uma maratona, uma meia maratona, se a pessoa se dispõe a fazer aquele ciclo de treinamento, eu vou cobrar para que ela possa entregar o melhor dentro da realidade dela, familiar, de trabalho, mas sem se sabotar durante esse processo, em relação à alimentação, ao treino, ao descanso, entendeu? Fazendo o melhor que dá para aquela situação. Eu acho que com isso você, né, vai minimizar o risco dela estar sofrendo a mais Sim. durante a prova ali, entendeu? Pelo menos mentalmente ela vai ter a confiança de que ela entregou o que deu. Que podia. Então, né, a estratégia vai ser de acordo com o que ela apresentou nos treinos ali, mas ela vai estar curtindo a prova, né? Ela vai estar fazendo, né, o melhor para as condições ali. Eu acho que o segredo de você fazer Ironman é você curtir a prova. Que a gente sempre falava, assim, antes da prova, tal, alguém que a gente não conhecia, que acabava conhecendo durante a prova. Qual que é o segredo? Tal? O segredo é curtir a prova. É um grande passeião. O difícil é o treino. Os treinos. Ô, deixa eu A fazer prova uma é pergunta diversão. pro Paulo. Dá para curtir com 9 horas ou não? Ah, não, eu não vi, Dá, depois que Eu quero termina, saber. dá. Depois que termina, dá. Dá, pô, foi legal demais. Não, vale... Do que ele lembrou foi legal demais. Não, dá, você sabe, não vai ficar falando, mas vou perguntar de uma maratona para 2 horas e 40 que ele tem aqui, se dá para curtir. Também não. Não, brincadeira, Legal, dá pra curtir. A gente curte esse melhor, diferente, né? A né, gente cara? curte Quando essa ele acorda pegada, do né? coma, ele curte. Não, eu acho que é diferente, cara. Eu tenho uma experiência pessoal que é bem interessante. Em 2014 eu fui para a Maratona de Nova York e como não tinha quase ninguém participando, eu consegui ser o segundo melhor brasileiro na prova. Totalmente sorte, cara, não tenho a menor dúvida disso. Mas é por conta do tempo. Mas foi uma prova que eu fiz forte, Aham. né? Eu curti a prova, mas curti de estar fazendo aquela força. De estar Exato. ali podendo fazer aquela força, eu não olhava para os lados. Eu estava completamente focado. E depois eu tive a oportunidade de 2 vezes novamente para lá com um aluno, com um atleta meu, correr com ele. Num nível bem abaixo do que seria o meu confortável, inclusive. E, cara, eu fiz a prova dando a mão para a molecada, observando Nova York, que eu não tinha visto isso antes, os bairros que a gente passava. Então foram 2 perspectivas muito legais, da mesma história, Sim. só que com olhares completamente diferentes. E as 2 foram muito legais, dentro da sua... Do objetivo, seu do que você se propôs a fazer. Isso aí, isso foi bem legal. Foi uma experiência bem legal. Tem alguma forma de começar a treinar? Tipo, porque a gente vê pessoas falando, não, você tem que fazer muito volume. Outras falam, não, você tem que fazer menos volume. Tem alguma forma mais indicada ou cada caso é um caso? Isso é um assunto legal. Bacana.
Acho que pelo treinamento você sempre parte do volume, né? Então, a gente sempre trabalha essa base com treinos mais rodados, né? Então, pensando nessa progressão, e vocês me corrigem se eu estiver errado, você, né? Tanto que o histórico esportivo de quem, né, teve a experiência numa natação quando jovem, ou no atletismo também quando jovem, conta muito para uma prova de endurance no futuro. Né? Então, porque já fez, né, essa base e aí vai poder se desenvolver melhor. Quem tem por onde começar? Você começa fazendo prova curta, já pode ir direto para um Ironman? Qual que é a recomendação para quem não conhece? Então, vai depender muito de como você vai fazer. Porque eu não cortaria ninguém que queira começar no Ironman, desde que ele esteja ciente do que ele vai ter que pagar, qual o preço que ele vai pagar. Tem que ter o plano. Né? Mesmo que seja direto para o Ironman, tem que ter o plano. Porque eu gosto dessa questão do volume. Né? Se ele está com um objetivo certo de respeitar esse desenvolvimento dele, eu gosto do volume, né, como forma de fortalecer a pessoa. Tanto fisicamente, fisiologicamente, quanto mentalmente. Então, não seria errado. Mas também não seria errado começar com o short, com o olímpico, entendeu? Pelo menos é a minha visão. Eu acho que para você pegar a experiência no triatlo como estilo de vida, é mais legal. Aí eu estou falando não tecnicamente, tá? Mas o estilo de vida do triatlo, né? Eu acho mais legal começar do começo, vamos chamar, se é que pode se dizer o começo, mas começar no short, no olímpico, para você vivenciar, entender. Eu acho que até traz um pouco daquilo que a gente falou anteriormente, do porquê fazer um Ironman, quando você faz uma progressão. Inclusive, eu agora, depois de ter feito muito endurance, eu voltei para o olímpico, cara, porque era uma coisa que eu estava com saudade. É muito louco, porque eu sempre fiz olímpico, como a gente tinha falado, né, até antes do programa, me especializei em meio Ironman, e agora eu voltei pro olímpico, porque é muito legal também. Oi? A distância. Assim, o triatlo olímpico, ele é o oficial das Olimpíadas, né? Então ele é 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 de corrida, tá? Então, eu acho que é legal para quem pode também, porque eu sei que é complicado. E também não precisa, assim, você fazer toda a escala para fazer o Ironman. Não, é legal você participar do short, de repente do olímpico, e aí você já participa de um Ironman, de um meio Ironman, pode ser um mix também, mas eu acho legal vivenciar as distâncias que o esporte que você tá escolhendo te oferece. Para entender as diferenças entre ele também, entre elas, né? Mesmo porque é um erro crasso achar que o sprint e o olímpico é mais fácil do que o Ironman, né? É isso aí. Pelo contrário. É massa, Para ser bem sincero, eu acho dos todos dessas distâncias mais clássicas, né? Eu já habitei todas, eu acho o olímpico disparado mais difícil. Que dói mais, né? O sprint, ele dói bastante, mas ele é mais curtinho, então você sai para correr, você tá com sensação iminente de morte, mas ela vai durar 20 minutinhos, Se um você pouquinho não mais. morrer, já tá rapidinho termina. Agora, o olímpico, que são 10 quilômetros ou uma hora de bike, né? 40 quilômetros de bike, nossa, dói demais. Porque cabo embaixo o tempo inteiro, né, Exato. cara? Eu fiz o Troféu Brasil agora no começo do mês e fazia muito tempo que eu não fazia distância olímpica. Eu me preparei para fazer tal, fiz aquém do que um dia, obviamente, eu já fiz, mas foi legal de novo ter aquela sensação de, cara, aqui, vai, toca o pau, e na hora que você sai para correr, você sai que nem um doido, você buscando os caras, você fala, que no Ironman não acontece tanto, principalmente para quem é amador e não tem um tempo fantástico, você vai fazer a sua prova. Você vai lá fazer a sua prova, tranquilo, vários controles. O olímpico não dá tempo nem de você controlar. Sabe quantas vezes eu olhei minha frequência cardíaca? Nenhuma, cara. Tá dando, vamos. Entendeu? É um negócio muito louco isso. É diferente. Você tem o 70.3, o pessoal tá fazendo como olímpico. Mesmo esquema. Tipo, só vai ver a hora que chega a frequência e seja o que Deus quiser, ou não? Um pouco, acho. É que assim, o nível tá muito alto, né? A gente teve Floripa agora que tempos... Surpreendente, né? O amador
para perto de 4 horas é diferente. Você fez o 70.3, não fez? Fiz. E Fez pra quanto? foi legal, foi uma prova que eu fiz, que também eu ia fazer com um aluno meu, ia acompanhar ele, e eu percebi que ele não estava encaixando os treinos, ele não estava treinando, e aí, faltando um tempo, eu falei, amigão, e aí? Vamos ou não vamos? Ele, não vou mais. Eu falei, maravilha, Melhor fiquei não, tranquilo ali. Mas vai lá, vai fazer a prova. Eu falei, não, tem 4 semanas. Ele vai lá. Eu estava treinando para a Maratona de Porto Alegre. Então, não é que eu estava saindo do nada. Então, eu estava com uma base boa de corrida. E tava nadando também, que a gente se encontrou na academia. Não, eu comecei para fazer o meio. Para fazer o meio. E aí... Mas você tem uma base também, você fez 5 Ironman. Isso. Quantos meios você fez? Cara, eu acho que fiz uns 10 meios. Então, 5 full, É. 10 meios. Ale, você fez quantos? O quê? Mas o... Iron eu fiz 30. Desculpa. Meio 30. Que é a minha especialidade. Iron só 3. Só 3 que tá bom. Depois a gente vê se faz mais. 30? E aí eu... Paulo, você fez por quantos? Iron fiz né? Fiz esse ano, Pra? meio. Fiz. Tempo. 8,57. Humilde. Não, mas. De cara, prima, hein? foi- De prima. Pau! Primeiro ele fez 8,55. Pau! Esse agora 57. 8,57. 57. Pau! Não, mas. Esculacha, gente. Esculacha. Não, Não tem só o minha, mas mais. esculacha. Mas, cara, Não tem mais. Mas é maturidade, isso é maturidade, e uma coisa cara. Também, uma coisa que eu acho que o Paulo tá aproveitando agora, e ele como médico, acho que pode até corroborar com isso, quando a gente fala de treinamento dos anos 90, de quando eu venho, o Sérgio, tá um pouco depois, né, Sérgio? Mudou muito o treino, a teoria do treinamento, o estilo do treinamento. Tanto que eu acho que, além de alguns outros fatores que nós tivemos, isso é o que está trazendo os atletas para esses tempos incríveis que estão acontecendo agora. Eu estou tendo a oportunidade de estudar um pouco os treinos do Blumenfeld, que é a febre, né, atual de todo o triatlo, né? O cara ganha tudo, o cara não está deixando de bater recorde em nada. E você percebe que a forma de intensidade, a forma de volume, a forma do descanso, Até a alimentação dele é da diferenciada. alimentação né? é diferenciada. Eles estão medindo tudo, cara. Tudo. Eles estão fazendo testes com molécula do cara para entender molécula de carbono, umas coisas muito malucas que eu ainda estou entendendo o que é, para o cara atingir o que ele está atingindo. E uma coisa que foi bem interessante, que inclusive a gente até pode falar um pouco mais disso, e que até um grande amigo meu, que é o Gerson, que é fisiologista, foi lá do Care Club, enfim, ele postou esses dias o Blumenfeld fazendo um treino regenerativo de corrida. Ele fez o regenerativo para 6,50 de pace, 6,50 ou 5,50, eu não lembro. Mas foi um pace que qualquer pessoa falaria, imagina, isso é muito alto, ele estava andando, não sei o quê. Mas foi um treino regenerativo, e que muita gente não faz, né? Você vê um monte de pseudo-atleta postar treino regenerativo a 4,20. Eu falo, cara, assim, eu normalmente corro, uma maratona para 3,50 e o cara posta 4,20 de regenerativo. O meu regenerativo é 5,30, cara. Como é que o cara pode fazer um regenerativo a 4,20? Sim. É um negócio meio maluco, né? Mudando um pouco, eu tô com alguns para fazer o triatlo Ironman pro ano que vem, totalmente vegano. É bem diferente. Então teve bons resultados e mudou, o que eu achei muito radical, que mudou, falou, a partir de hoje eu não entro nada com proteína animal. Mas tem nada. Tem bastante variedade, né? Tem proteína vegetal, aí tem proteína da semente de abóbora, tem bastante, tem aminoácidos que também, mas tem bastante pessoas agora. Marião, entrando fala numa pra área. gente qual que seria o básico, assim, tem muita gente que já entrou no Ironman sem saber o básico para treinar e para sobreviver. Eu já fiz uma prova que encontrei o cara que ele ia comer a cada 1h30, ia comer acho que 4 ou 5 gels na bike, mais 4 acho que na corrida. Eu falei, você vai morrer. Tem um estudo que é de 60 gramas de carboidrato por hora, né? Alguns de alta performance chega a 90. Até eu não sei como o esvaziamento gástrico, né, de tanto com gel, acaba ocorrendo. Mas o básico é em torno de 60
gramas de carboidrato por hora. A parte de hidratação sempre com isotônico, nunca só com água, tá? Para fazer a bomba só de potássio, né? As fibras. Alguma com a cápsula parte de sal também? Pra já entra com suplementação, né? Tem até o Gatorade não, desculpa. Tem o Pedialyte Sport agora, que a osmolaridade é bem próxima ao plasma sanguíneo. É um Pedialyte novo agora para quem pratica esporte. Mas a parte de suplementação está bem interessante. Tem uma parte agora de proteína de rápida digestão também, são cápsulas como se fosse comprimido, né? Só que é gel. A parte de carboidrato evoluiu bastante. Tem barras à base de oleaginosas, né? Pasta de amendoim, base de amendoim. Com relação a... tudo isso aí vai ter que começar a treinar. A alimentação é nos treinos. Não pode mudar nada do dia do treino, né? A alimentação é o dia que antecede a prova. Mas o principal... Numa prova eu vi um competidor meio gordinho, e aí tava tomando cerveja um dia antes da prova. Aí o pessoal, mas você tá tomando cerveja antes da prova, comendo salgadinhos, tá? Falando, meu treinador falou pra não fazer nada de diferente da prova. Então tô seguindo o que meu treinador falou. Como que chama aquela cerveja Edgar Sport, né? Aquela bem BCA, bem... Tem. Sais minerais. A cerveja dele era... Não tinha nada. Pastelzinho também, não tinha nada de light. A cerveja é carboidrato, né? Não tem muito Mas aqui. um negócio que é muito louco, eu conheço o Mário há mais de 15 anos, né? E, na verdade, o Mário foi quem me fez o primeiro plano alimentar, né? Que foi lá na primeira vez que eu fui fazer um Ironman. E é muito louco essa evolução, porque eu tô competindo ali desde do início dos anos 90, e eu lembro bem que a gente saía pra treinar, cara, de bike. Eu treinava com uma bike da Caloi, porque a gente não tinha muito acesso a bicicletas nessa época, né? Não tinha praticamente nada. Pouco que se tinha aqui era importado, era super caro. E a gente passava, era muito legal isso. A gente saía, passava na casa de mais 2 amigos que eram atletas também. Inclusive um corria no profissional do mountain bike. Nessa época eu fazia mountain bike ainda. A gente passava na padaria, comprava 3 chocolates surpresa e pau, e água. E vamos treinar. Cara, a gente comia... É bom, Marião, comer chocolate? Antes do treino? Eu não posso falar, né? Você é um chocolatra, cara. Antes do treino, durante o treino é bom, cara. O pessoal de ciclismo era bisnaguinha com goiabada antigamente, né? Marmelada. Comia muito. Comia muito. Eu estava na estrada, tinha um caboclo lá, o cara de uma bike de ferro. Aí eu tava com a camiseta da assessoria, que tinha alguns patrocínios, o cara achou que eu era profissional. O cara me deu uma canseira, que tipo, eu quase morri com o cara ali. E o cara super raiz, né? E o cara levava caldo de cana e chocolate para comer. Meu amigo. Meio todo cheio de tecnologia, gel e não sei o quê. No fim, o motor perna, né? Até aquele clássico, você tá na estrada Coração. com um bike de $20 mil, passa um cara numa barra forte com um bujão de gás na traseira e te dá uma canseira. Né? Esse é o problema. É muito louco isso. Aliás, falando de bikes, de equipamentos, tecnologia, o que vocês acham dessa tecnologia de hoje em dia? Ajuda, atrapalha, o pessoal gastando fortuna com bikes, tênis, etc. E, tipo, é necessário? Polêmica. Eu acho que faz parte, né, cara? É da sociedade atual, né? Não só atual, sociedade do ser humano, né? Essa evolução tecnológica não seria diferente no esporte, né? Eu acho que muitos, ou não vou dizer muitos, mas tem alguns que acham que esse equipamento é o que vai fazer a diferença, e no fundo a gente sabe que não é, né? Que é justamente o treino, é a alimentação, é você colocar trabalho, né? Que vai fazer realmente a diferença. Mas tanto que eu sempre, né, vou para uma linha mais conservadora e deixar para aproveitar um equipamento quando você já está num nível
né, muito bom, legal, Sim. que aí você vai poder estar explorando bem esse equipamento. Então, mas a gente sabe que, né, principalmente esse público do triatlo tem uma condição legal e eles têm acesso, né, a esses equipamentos melhores. E Eu acho que... eu acho que vai... Cara, eu acho que o equipamento, inclusive, na verdade, existem vários aspectos sobre o equipamento e um deles eu acho que as pessoas têm sempre que entender, que é o seguinte: a empresa, e aí eu gosto bastante de falar sobre isso, porque a gente tem que entender os dois lados sempre, né? A empresa, ela precisa sobreviver e ela só vai sobreviver criando coisas novas. Porque a gente vê, né, tá para todo mundo ver que os ganhos com equipamento são marginais. A própria empresa fala isso, quando ela coloca lá, olha, a gente saiu com uma bicicleta totalmente aerodinâmica, que você vai ganhar 1 minuto nos 180 km do Ironman. É um ganho marginal. Com certeza, com treinamento, você vai ganhar muito mais que isso, né? Dependendo do seu patamar, você vai ganhar muito mais que isso treinando. Porém, a empresa precisa sobreviver. E por isso que eles botam esses equipamentos para os profissionais, até mesmo quando você fala, muita gente fala assim, para o profissional faz diferença, porque o cara está brigando por milésimos de segundos, tal. Faz, óbvio que faz. Mas não significa que se ele tivesse, de repente, com a bicicleta do ano passado dele, que eles trocam, né, normalmente todo ano, ou até mais vezes, ele não faria um desempenho tão bom quanto. Até porque quando a gente fala da interação homem-máquina, tem vários aspectos, né? Tenho certeza, Roy, você já viu gente, talvez o Paulo também, o Mário deve ter ouvido falar, e o Sérgio, eu sei que já até sofreu isso. Você tá com uma bicicletinha lá, mais simples, aí você fala, pô, beleza, agora eu evoluí no esporte, vou comprar a XPTO, que é uma super bike. Aí você vai lá e, puta, mas não ficou legal, não tá bom, não é, puta, eu gostava mais da minha velha. Então, o equipamento, eu acho que ele tem... A cara do senhor. Ele me olhou com uma cara de puta, gastei uma grana. É mais ou menos isso. É mais ou menos Arrumou isso. vários problemas. Não, e assim, Mais de uma vez ainda. mais de uma vez. E é normal. Por quê? Porque o equipamento, ele tem um aspecto motivacional, sem dúvida nenhuma. Quando você fala, putz, comprei uma bicicleta nova, um tênis com a placa de carbono, tênis com não sei o quê. Óbvio que você vai ficar motivado. É garantia de melhor rendimento? Nem sempre. Quanta gente... O Garmin eu acho que ajuda bastante a parte de potência, watts. Sim, é uma tecnologia sim. que ajuda porque extremamente. ele está envolvendo uma uma tecnologia de análise. Ele envolve uma tecnologia de análise. Apesar de algumas análises, a gente ainda tem que entender melhor, mas ele te dá dado. O equipamento, ele está te falando que você vai mais rápido, mas é algo que tem que se adaptar ao seu corpo. Sempre. Roy, Tênis. Quantas pessoas não compraram tênis com placa, sei lá, de carbono, de não sei o quê, e não se adaptaram? Fala, puta, não consigo correr direito com esse tênis, cara. Meu pé vira, meu pé... não sei o quê. Enfim. Não tô fazendo nem... Não é de propósito não, tá, cara? Tá sendo usado como... Cobaia. E às vezes a pessoa com o tênis ali mais simples, quer o tênisinho baixinho, às vezes da mesma marca, né? Não tem a ver com marca, não, tem a ver com a nova tecnologia. Às vezes a pessoa não se adapta, né? As superbikes, né? Quando lançaram as superbikes, que você não tinha mais a regulagem da mesa, né? Porque a mesa era fixa, você só regulava o clipe. Muita gente não se adaptou àquilo, porque quando queria pegar no freio, tinha que ir lá embaixo. E não conseguia. Na hora de frenagem, jogava todo o peso em cima do ombro. Você fazia um Ironman 180 km. Na média, as pessoas fazem mais 5 horas a bike. Ficar 5 horas ali com a força no braço, ou você vai fazer uma preparação física muito boa, ou você vai sofrer. Então, muita gente não estou querendo falar contra o equipamento, longe disso. Eu acho que é muito importante. Acho que a evolução tecnológica é muito importante para todos, mas a gente tem que ser um pouquinho cauteloso até no ímpeto, ir lá e já... Não, eu acho que é justamente isso, é de você ficar atento na sua evolução mesmo, sempre, né? Sim. É claro que o equipamento vai ajudar. Tomar cuidado para, ainda hoje mais do que antigamente, que você tem esse acesso, né, imediato a o que os outros estão fazendo, Sim. o que os outros têm, né, e você fala, pô, esse é o segredo daquele cara, meu, é por isso que ele está evoluindo, é porque ele tem essa bike, é porque ele tem esse tênis,
E não é isso, né, que a gente sabe. Não é por isso que ele está Até quando evoluindo. você troca de equipamento, você tem que ter um preparo, que nem o Ale falou dos tênis. Esses tênis com placa, ou tênis com como é que é, com impulsionamento, como é que chama? Responsividade. Quanto mais responsivo, mais desequilibrado você fica, mais instável o tênis é. E aí você precisa ter um preparo de panturrilha, de perna, né? Paulo pode falar melhor, ou quando você muda de bike, porque a diferença às vezes é grande, né? Você pega uma bike, que nem o Ale falou, eu troquei uma P5 2016 por uma 2020. Completamente diferente, o ajuste da bike é completamente diferente. E aí quanto mais tecnológica a bike, mais confortável você acaba ficando, principalmente as bikes de time trail, né? Inclusive até perguntar para vocês, bike de time trail no Ironman é necessário, não é necessário? O que envolve a preparação física para os equipamentos desses, tênis com placa, tênis sem placa? O que isso muda a fisiologia do atleta? Bom, cara, em relação à preparação física, tem dois aspectos que são o seguinte: quando você vai fazer uma preparação física para um atleta profissional, onde a gente procura performance, né? E quando você vai fazer a preparação física para um atleta amador, que a gente procura principalmente longevidade, né? Então, basicamente, você tem que entender quais são os pontos fracos da pessoa, onde ela mais necessita de força, onde ela tem déficit de força, ou até de resistência à força, enfim, várias capacidades, né, que ela tem que trabalhar. E aí você vai trabalhar com exercícios que possam melhorar isso, tanto na forma funcional quanto na forma da musculação. Hoje em dia tem um preconceito contra a musculação tradicional, né, cara? É muito louco isso. E a musculação tradicional ajuda muito. Principalmente o Ale, eu gosto de trabalhar o período de força muscular na base do esporte, né? Então, quando você vai fazer a base, por exemplo, do triatlo, do ciclismo que você for fazer, eu estou trabalhando força na academia com o meu atleta, porque normalmente é o momento que ele vai ter menos intensidade de uma forma geral, né? Na periodização de uma forma geral. É o momento que ele vai ter menos intensidade e aí eu consigo botar mais intensidade na musculação. Eu boto o trabalho de força. E aí depois a gente vai fazendo uma manutenção, onde eu vou variando com exercícios funcionais. Então eu pego muita gente que eu diria até que você percebe que a pessoa não teve aquela experiência de esportiva na vida que a gente estava falando no começo, que o Roy falou, eu tive experiência na natação, jogou futebol na rua, e a pessoa literalmente não tem força para se equilibrar em um pé só. A pessoa não consegue ficar equilibrada em um pé só. Isso é um problema sério para quem pretende correr. Sim. Né? Então, na preparação física, principalmente de quem é amador, a gente trabalha toda essa parte de equilíbrio, das forças, dos músculos acessórios que vão ajudar na estabilização de quadril, de tornozelo, enfim, de ombro para quem nada. Vai deixar, na verdade, assim, a preparação física é literalmente entregar a pessoa pronta, por exemplo, para o Roy, ele vai aguentar o que você vai mandar ele fazer. É isso. Ele vai ter que correr 40 quilômetros, ele vai aguentar, sem ter o menor nível de lesão possível. Dar o suporte, né, para ela poder evoluir no esporte dela mesmo, né? Seja na corrida, no triatlon, na natação, enfim, no que for. Você dá essa base para ela. Essa parte de preparação, ou mesmo a prova, tem alguma contraindicação, ou, enfim, o pós-prova, depois do pós-prova, como que é a recuperação de lesão, alguma contraindicação sobre excesso de suplemento, que o pessoal fala muito, mas se toma muito suplemento, faz mal. Eu queria que vocês falassem sobre esse processo, o que acontece no corpo da pessoa depois de uma prova dessa, como recuperar, enfim, dá um apanhado geral sobre todas essas modificações, porque quando você sai de uma pessoa que corre um pouco, corre 10 km ou pedala um pouquinho e vai para uma prova com essa extensão, qual é a modificação física que ocorre na pessoa? Bom, a gente sempre fala na alimentação pré e nunca fala na alimentação recovery, que acho mais importante do que até a pré, tá? Alimentação antes, durante e pós-treino é extremamente importante. A alimentação, a suplementação é como se fosse uma digital, são indivíduos.
cada pessoa é única e vou ter que adequar de acordo com o perfil, biotipo de cada pessoa. Mesmo a nível também de iniciante, pessoas que já estão em processo, que já fez algumas provas, e extremamente diferente do nosso amigo aqui, né? Sim. O nosso amigo já é mais Eu tô diferente, sendo né? usado como... Não, velho, eu sou peba, velho. Eu sou bem ruim. Mas com relação à suplementação em excesso, receituário de boca a boca, ó, meu amigo toma aquilo, não é receita de bolo. Cada pessoa vai ter necessidade de algumas vitaminas, minerais, outras mais de proteína, outra mais de carboidrato. Está relacionado também ao biotipo da pessoa. Tem Uma muito... tem que perder mais peso, outra tem que ganhar mais A massa gente ouve muscular. muito assim, não, porque meu treinador falou Também. para eu comer isso. Não, Pô, mas teu treinador não é são nutricionista. indivíduos. Né? Ah, porque ele mandou fazer tal coisa, mas você fez um exame antes, você... Como o doutor falou, tem pessoas que tem que ver se é hipertenso, se tem algum problema. A gente sempre na bate parte de aqui, a gente sempre digestão, fala assim, né? Gastrite, refluxo, tem muito Ah, copy-paste nesse mercado, né? E a gente sempre fala, a gente tenta bater firme aqui dizendo que, pô, é tudo individual, não existe copy-paste de treino, não existe marca de- copy-paste de alimentação, não existe... tem que fazer a prevenção, tem que passar para um profissional, para o profissional te falar quem você é, o que você precisa fazer, para ir para outros profissionais, como os preparadores, nutricionistas, fisioterapeutas, ou seja, é multidisciplinar, não é uma coisa só. Não é um personal que vai resolver tua vida. Isso. E, assim, desse ponto que a gente está nessa linha de raciocínio, a gente tem que ter muito em mente que não é nada estático, né? Pelo contrário, é tudo muito dinâmico. E o indivíduo, quando ele começa um ciclo de treinamento, ele é uma pessoa e dali 2 meses ele é uma pessoa completamente diferente. E no pré-prova ele é uma pessoa completamente diferente e no pós-prova pensando no novo ciclo, né? Então, existe e há uma necessidade de preparação sobre todos esses aspectos que a gente está conversando. Sobre os equipamentos, sobre a saúde, sobre a alimentação, sobre o ciclo de treinamento em si, preparação física e as cargas, porque é necessário que a gente olhe o momento atual daquele nosso atleta, né? Porque o maior erro e o erro muito comum é o indivíduo olhar para o profissional ou para um amador de alto rendimento e achar que aquilo ali, ele começou fazendo aquilo ali, ele começou usando aquilo ali. E não é bem assim, né? Então, até a questão suplementar, né? Eu fiz esse Iron ingerindo 110 gramas de carboidrato por hora, assim, é uma coisa... Caraca. É bastante, assim. É bastante, Então, tipo, a cada 15 minutos eu tomava um gel. E você chegar para qualquer atleta e falar, ó, pô, você quer fazer 8h57? Toma um gel a cada 15 minutos. O cara não vai pedalar 2 horas, porque ele vai passar muito mal. A mesma coisa do tênis de placa de carbono. A primeira vez que eu coloquei o tênis, eu falei, cara, esse tênis aqui, ele não foi feito para mim, atualmente. Porque eu tô pesado, eu não tô no... E eu sentia que a articulação do meu pé estava toda instável. Eu falei, cara, isso aqui vai me machucar. Então, houve uma preparação e houve uma progressão até que eu falei, cara, aqui é o meu tênis. E aí fui para a prova e eu falei, eu vou usar esse tênis na prova e 2, 3 treinos antes para eu entender o tênis. Porque... E aí você vê gente... E engraçado que em Floripa, eu fui com a minha namorada e ela não conhece o mundo do triatlon. Ela está sendo inserida nesse mundo. E ela achou muito engraçado, porque assim, a gente foi na pizzaria, ela falou, tem gente aqui na pizzaria com tênis de carbono. Eu falei, pois é, o pessoal anda, Passeia vive de tênis de carbono. Você fala, cara, esse tênis não é um tênis... e ela vem do atletismo de pista, ela falou, cara, é como se eu andasse de sapatilha de atletismo no meu dia a dia, né? É um negócio desconfortável. Assim como as bikes são assim, né? Então, quanto mais ela entregar de performance, em teoria, menos confortável ela será, né? Sim. Porque
Você olha, por exemplo, esses atletas... Não, ela acaba ficando confortável nessa intensidade, né? Exato. Tipo, ó, você vê o time trial das grandes voltas, né? Não, vou comprar essa bike. Cara, essa bike foi feita pro cara ficar 40 minutos nessa bike, nessa posição, né? Exato. É isso aí. Então, tem todo esse... Eu gosto dessa ideia porque precisa falar pro atleta que ele vai mudar. Né? O corpo dele vai mudar e a gente precisa reavaliar, precisa conversar com o treinador, precisa conversar com o nutricionista e ir progredindo. E depois que você falou, será que é saudável? Né? Será que depois de uma prova, como é que o cara fica? Ele fica, se você pegar um exame laboratorial, e existe trabalhos que se dedicaram a isso, e é um trabalho bem interessante, vou assim, transgredir, mas é bem legal. Existe uma ultramaratona na Grécia que é de Esparta até Atenas, né? São 210 quilômetros, é um percurso bem longo. E aí o que os pesquisadores foram chegaram no final, colheram o sangue desses atletas e mandaram para vários médicos, sem falar o que estava acontecendo ali. Falou, queria que você analisasse esses exames. E aí eles mandaram para intensivistas, né? Médicos de CTI. De UTI. E aí, 90%, tem uma taxa bem alta, não vou conseguir falar exatamente qual, mas falaram, esse atleta precisa de diálise emergencial, precisa fazer uma hemodiálise nesse atleta. Nessa pessoa, né? Nesse ele não sabia no que era paciente. E a pessoa estava normal. Foi lá, fez a prova, e aí você fala, então quer dizer que fazer essa ultramaratona prejudica a saúde? Veja bem, se ele sai do zero para fazer essa, com certeza ele vai precisar de uma diálise. Agora, se é uma progressão, se é uma mudança gradual, ele está adaptando o corpo àquela demanda, né? E se ele fizer isso sob cuidados interdisciplinares, a chance dele terminar isso e falar, eu quero fazer de novo, é muito maior do que... Exato. Sim. É isso aí. Nossa, foi mal. Aproveitar monopolizei aqui. Não, mas... Entrando nessa parte de fazer mal, eu queria entrar um pouco na polêmica de drogas. Tem algumas pessoas, para não falar muita gente, a gente é meio revoltado com isso. Pessoal que está turbinando para fazer, inclusive, Ironman. Né? Então, já fiquei sabendo de EPO, de testosterona, de GH... Agora é a modulação hormonal, né? Que tem muita gente falando sobre isso, fazendo isso e falando que não é doping. Tem até um caso que o último que eu fiz lá, o pessoal da frente que a gente costuma... Você fez o quê? Último século, né? O último doping, né? Aí a gente, última prova. E aí eu perguntei, a gente costumava treinar junto, a gente sempre treinou todo mundo junto e tal, e de repente na prova a galera disparou, né? Aí eu cheguei no final da prova lá, a gente tava comendo e tal, eu falei, e aí, o que tinha na aguinha da galera da frente ali, né? Aí os caras são tudo cagueta, né? Falei, o que tava mais limpo ali tava com o diprospan. Então eu queria que você falasse um pouco o que pode causar o efeito disso, a nocividade de tudo isso. Boa. E é legal também que o Paulo faz parte do meio do triatlo. E uma parte, com todo respeito, diferenciada. Que um cara que faz abaixo de 9 horas é diferenciado. Então acho que ele tem uma convivência com esse mundo que de repente a gente nem teve, né? Atual, né? O atual, pelo menos, com certeza não. Porque na nossa época, de uma certa forma, eu acho que era mais recorrente o doping, estou falando, sei lá, até 2010, do que hoje. Não sei se eu estou enganado, talvez possa falar melhor. De teste, você diz? De testagem, não? Não, de ocorrer o doping, porque hoje tem mais testagem e tudo mais, né? Bom, vou tentar não monopolizar aqui, queria ouvir de vocês também. Mas tem alguns pontos que eu acho oportuno a gente ter em mente antes de pensar nessas discussões. Primeiro é que a ideia da testagem, a ideia que se criou de testar atletas é que há algumas substâncias que fazem mal para a saúde, né? Então esse é um ponto inicial, né? Quando a gente tem uma lista de substâncias proibidas e o que rege essa lista é se uma substância ela pode prejudicar algum mal à saúde, se ela fere as leis do esporte de igualdade e de competição individual, ou se ela não é disponível para todos os indivíduos. Então, uma substância, para ela ser considerada doping, ela precisa ferir esses 3 princípios, né? Então, anualmente, a WADA, que é uma agência mundial, ela solta uma lista das substâncias que são proibidas dentro do esporte.
Essa lista, ela serve para atletas profissionais, mas também serve para atletas amadores. E a gente tem testagem de atletas amadores, inclusive em algumas provas do Ironman eu já presenciei testes para amadores. Eu já fui testado uma vez fazendo uma prova, um tri-day aqui em São Paulo, que foi uma prova que valeu como uma etapa do Campeonato Brasileiro de sprint triatlon, e aí eles testaram os profissionais, eles estavam ali testando e testaram os primeiros amadores. Então, para quem acha que algo é impune ou que não vai ser testado, há uma possibilidade de ser testado, inclusive testes de sorteio. Então, não é sempre só quem ganha, não. Às vezes você está ali competindo e uma vez testado e vir um resultado adverso, você entra num processo igual aos atletas profissionais. Você tem direito à defesa, você pode apresentar seus argumentos. E se você for condenado, é uma condenação pública. Então, seu nome vai aparecer no site da ABCD. E eu já convido todos que estão vindo aqui, visitem o site, porque o site não só tem os atletas punidos, como tem os profissionais punidos que ajudaram esses atletas. Então, tem treinador envolvido, tem médico envolvido. Legal isso. Várias pessoas são punidas, não só o atleta. Quando eles são culpados, mas o atleta, de maneira geral, sempre é punido. Porque é função do atleta saber o que ele bota para dentro. Então, não, o médico me prescreveu, ou eu fui numa loja de suplemento, o cara me deu um negócio aqui, eu não sabia o que era. Esse argumento, ele não só não te ajuda, como ele pode te piorar a sua pena, né? Porque é seu dever saber tudo que você bota para dentro. Esse é outro ponto. Então, assim, tem essa lista de substâncias proibidas. Eu, porventura, tenho algum problema de saúde e eu preciso usar alguma determinada substância que consta nessa lista. Se isso acontecer, o médico que me prescreve, ele vai entrar com um pedido para uso terapêutico. Chama AUT essa autorização para uso terapêutico. E aí esse pedido vai para uma junta médica e essa junta médica vai decidir se eu posso usar ou não. Mesmo no caso do amador? Do amador. O amador também. O amador pode entrar com esse pedido. Nossa, vai chover pedido agora. Pois é, que bom. Isso aí é problema para o pessoal da ABCD. E eu acho que é interessante. Porque vai bem na linha dessa... mas eu tomo porque o meu médico falou que está baixo. Tá, se o seu médico falou que está baixo, ele precisa mostrar para os profissionais competentes que está baixo e que você tem uma indicação médica. E realmente, tem casos que... é necessário o uso. Mas esses casos são a exceção e não a regra. E o que eu tenho visto muito é virar muito regra. Eu uso, mas eu fui lá, fiz um exame, a minha testosterona deu baixa. Deu baixa por quê? Tem vários possíveis pontos que podem justificar e que não necessariamente necessitam O que eu vejo muito é atualmente tem bastante gente, e às vezes eu, rotineiramente, até ofereço para devolver o dinheiro, porque os pacientes chegam e falam, eu queria... cara, infelizmente, você não tem indicação, né? Peço exame, vejo se tem alguma coisa acontecendo, mas se não tem indicação, você não tem indicação, se você quiser eu devolvo o seu dinheiro, não quero essa... Porque não tem essa questão de, eu estou pagando. Uhum. Já ouvi isso, falar, cara, tá bom, então tá seu dinheiro de volta. Né? Não te prometi isso, mas é porque tem muita ligação de médico do esporte, né? Médico do esporte passa bomba e tal. E até um ponto interessante que é isso, falar, mas você conhece, eu ouvi muito, né? Porque eu peguei essa vaga para Kona e tal, todo mundo, mas... é que o cara tem acesso e tal. Eu falo, não, pelo contrário, cara. Porque, basicamente, para finalizar esse monopólio, eu tento falar para os pacientes uma coisa que eu tenho muito comigo, que é usar um método de dopagem, é você, literalmente, inverter a função do esporte na vida, né? Saúde. Que é, você está colocando sua vida em risco, e realmente tem inúmeros riscos. A gente pode aqui falar, EPO, qual é o risco? Tem risco de você ter trombose, de você trombose venosa, ter edema agudo de pulmão, ter vários problemas, ter um infarto por viscosidade, né? Porque ele aumenta a quantidade de hemácia, o seu sangue pode ficar tão viscoso que ele entope uma artéria ou uma veia, enfim. Testosterona. Testosterona, cara, infinitos problemas
câncer de testículo, câncer de fígado, problemas psicológicos e psiquiátricos graves, com tendência à depressão, abuso de outras drogas. GH, cara, GH é um hormônio que dá muito câncer de ósseo, né? Porque ele estimula a produção, ele é um hormônio de crescimento muito intenso. E todos esses, como ele é exógeno, ele para a produção endógena. Então tem um efeito rebote gigantesco e a gente vê muito esses atletas. É muito clássico o atleta de fisiculturismo aposentado, obeso, com problema de colesterol, enfim. Então é perigoso, não vale a pena, mesmo porque, como a gente conversou tudo aqui, no fim das contas a gente está competindo com a gente mesmo. E quando você usa um método, você quebra essa ideia de que eu preciso me superar, porque você não sabe o que é você, Exato. o que é a substância. E a gente sabe, a gente vê, né? E a gente ouve pessoas que usam e a gente começa a ver que a pessoa está indo para um caminho que não é o que a gente gosta. Assim. Exato. Não é a acho que vibe. até na vida pessoal, às vezes, né, cara? A gente tem exemplo de atleta, eu conheci pelo menos atleta que foi pego, vamos dizer, caiu em desgraça, e aí a vida inteira da pessoa, cara, foi pro água abaixo. É muito louco isso. É muito louco, que é justamente que a proposta do esporte é ao contrário disso, né? Está cada vez como melhor. Você falou, a parte psicológica, tem pessoas que chegam até a surtar aí, com tanta a testosterona, né? Total. Acaba, né? Sim. Você acaba... Bom, estamos chegando meio no final, então eu queria que vocês falassem um pouco, mandassem as mensagens finais de vocês, a propaganda de vocês, e antes disso cada um contasse um caso curioso que aconteceu com vocês, ou numa prova, ou um paciente sem citar nomes, principalmente se foram nós que já passamos contigo, omite. Então, até começar por mim mesmo, um caso curioso que eu bati meu recorde no Ironman, que foi em 2012, alguma coisa do gênero, na pré-história, e eu bati um recorde da prova. Consegui visitar todos os banheiros da corrida. Comi algo estranho ali e passei em todos os banheiros algumas vezes na prova. Caramba. Foi uma prova sofrida. Quantas horas eram isso? 12h50. Tá. Eu andei A maratona praticamente a toda. maratona. Nessa Tinha situação. acabado a bike com... Estava 6 horas alguma coisa. 5h30, mas 6 horas e pouco. Uhum. Bike e natação. E o resto foi andando, cara. Divertindo. Aí você fala assim, só falta 42. Você não realiza a distância que é. Dava meia-noite, mas não dava os 42, né? Isso é muito bizarro. Tem uma outra de burrice que eu fiz, que em 2013 eu cruzei com a lei, inclusive. Negócio de equipamento. Tinha acabado de comprar uma bike nova e fui montar a bike um dia antes da prova. Não preciso falar que ele é errado, né? Nossa, você veio a bike no ar. Nossa, eu me achava na bike, nos últimos 90K não tinha posição na bike. E aí esse cara passa por mim e tira uma onda, né? Tira uma sala. Eu avisei. Eu te disse. Aquela história, né? Bike X, inscrição $1.000, zoar o amigo não tem preço. Acho que a gente se encontrou na feira, você falou, tá montando a bike, não sei o quê. Exatamente. Você vai falar o quê, né? Aliás, só uma dica importante sobre bike, antes da gente fazer todas as conclusões, que a gente estava falando do equipamento, né? Eu adoro falar sobre equipamento, cara. Tem muita gente que compra a bike de R$100 mil e esquece que a manutenção é tão importante quanto comprar a bicicleta, cara. Vai lá, usa e quebra a corrente de uma bicicleta de R$100 mil. Tanto a bicicleta de R$2 mil quanto a de R$120 mil precisa de manutenção. Precisa periodicamente ir no mecânico, fazer manutenção, lubrificar, verificar se a corrente está boa ainda, enfim. Toda manutenção é importante. É mais importante do que a bicicleta ter um grande avanço tecnológico. Se ela não funcionar, o avanço tecnológico que ela tem não vai resolver nada. Exato. Quanto o seu carro? O meu carro, cara, com aluno, com atleta tem vários, mas um comigo que eu acho que foi um dos mais estranhos, que mostra até um pouco do nível da organização das provas lá de trás. Eu estava num triatlo olímpico no interior de São Paulo, eu não lembro agora o nome, era uma Copa Interior, Copa alguma coisa.
E nessa prova furou meu pneu. Na época era pneu tubular e eu decidi que ia parar a prova. Não ia dar tempo de trocar, era uma prova olímpica. Eu estava inclusive sem pneu para trocar, parei a prova. Inclusive, a testemunha disso é o Duda Blay. A gente precisa chamar ele um dia aqui, que ele é das antigas também. E aí tô eu lá, esperando, assistindo a prova, tal, conversando com o Duda. Os caras me chamam no pódio, primeiro lugar. Não, Alexandre Lima, primeiro lugar. Não é possível, velho. Aí vou eu lá, né? Cara, ninguém subiu no pódio e tal, e o cara foi me... E eu falei, não vou subir no pódio, né? Eu não sabia quem era o organizador, eu cheguei pro cara do microfone e falei, olha, cara, legal, tal, agradeço, mas é o seguinte, eu nem terminei a prova, como que eu posso estar em primeiro lugar? Meu, foi um desespero geral, porque os caras perceberam o quê? Que o resultado tava todo errado. Tá tudo errado o resultado. Cara, aí eles começaram, eu acho que demorou umas 2 horas, aí eles acharam o cara que realmente tinha ganho na categoria e tudo mais, e a gente lá esperando. Eu fui embora, obviamente, não esperei pra ver, mas falei, cara, com certeza eu não sou o primeiro lugar, pode ver quem que é que não sou eu. Mas foi bizarro. Paulão. Contos, causos? Causos desastrosos. Cara, bom, vou contar um desse Iron, coisa bem interessante que aconteceu. A prova foi bem atípica, choveu muito, né? E aí eu estava muito focado em me hidratar e me alimentar, era um dos pontos principais ali. E eu bebi bastante água, cara. E eu não estava suando, né? Porque o tempo não estava propício para suor. E aí, cara, comecei a fazer xixi infinito, cara. Assim, eu fiz xixi do quilômetro 40 até a chegada. Assim, eu não sei quantas vezes eu fiz. E eu sei, assim, eu tinha treinado, assim, para fazer. Eu consigo fazer tanto pedalando como correndo. Mas na bike eu não consigo fazer sentado no selim. Eu preciso levantar. E aí, cara, às vezes eu tava pedalando no plano, eu tinha que levantar e fazer força. Não, mas tipo... Tá chovendo mesmo. Tava chovendo. Chovendo, mistura tudo, tá tudo certo. E aí eu fiz um bom tanto da bike meio próximo da Bia Neres, que elas largaram 15 minutos antes da gente. E aí eu passei por ela e a gente ficou se trocando, né? Ficou trocando de posição por um bom tempo. Aí depois minha bike teve um problema, eu tive que parar e ela foi embora. Mas depois da prova, no dia seguinte, na premiação, ela falou, meu, você tá muito louco, você tava tipo... O que tava acontecendo tal? Viu, vou te contar um negócio aqui meio constrangedor, mas cara, eu tava fazendo xixi muito, assim, mas muitas vezes. Ela falou, sério, todas as vezes. Eu falei, tava... 80 km na bike. Cara, assim, Ele tava com vazamento constante. E aí eu subia na bike, eu não conseguia pedalar, então eu ficava tipo no plano assim, fazendo xixi. Aí depois na corrida também, quem não é do triatlo, quem não, cara, é totalmente normal fazer isso. Sim, né? Óbvio, porque a gente tá 9 horas, 10 horas, 15 horas fazendo. Você pode, se for o número 2, não tem jeito, né? Tem que visitar todos os banheiros, mas número 1, para quem consegue, né? Porque tem gente que não consegue. Não consegue. Mas para mim foi tranquilaço. O meu foi parecido, foi em 2010 no meu Ironman. Eu tava querendo chegar com sol ainda, lembra? Que a nossa meta era chegar cedo, né? Pôr do sol, E aí eu tinha 11 horas e 31, que era o meu antigo tempo, né? E eu precisaria fazer, acho que abaixo de 10 horas para chegar com o sol. Cara, e treinei super bem esse ano, tava super treinadinho. Aí, cara, do nada eu falei, eu preciso tomar um Red Bull antes de fazer a prova. Esse Red Bull vai me ajudar na prova. Eu nunca tinha treinado com Red Bull. Cara, aquilo ficou me moendo a prova inteira, ó, tá vendo? É o Red Bull, ó, tá vendo? Você tá mijando aqui um monte por causa do Red Bull, ó. Pra que você foi tomar isso? Então, aquilo lá eu senti na pele o que a gente fala pra todo mundo, né? Pra não testar nada, né? No dia da prova. Não faz nada diferente, meu. E realmente... né, eu tinha um objetivo, eu tinha algo e não estava confiante que tinha feito um bom trabalho. Então, eu acho que quando você recorre para algo que vai te ajudar ali sem você saber, é justamente a falta dessa confiança, né? Então, foi muito louco porque eu vivenciei aquilo que hoje para mim é um fato falar para as pessoas, ó, faça nada diferente, meu.
Porque Se for cerveja e salgadinho, come cerveja e salgadinho. vai dar ruim. Ou você fazer alguma coisa diferente antes da prova é quase que inevitável. Ah, eu Parece que cheguei, tem uma viu? atração Mesmo assim eu total. cheguei. Não, Deu impressionante. 10 horas e 40. Bom, Você fala, eu acho que é insegurança. Você fala, não, cara, eu vou. É insegurança. Aquela feirinha, É isso. então, velho. não, essa feirinha é criminosa, cara. Fala, Não, cara, ela tem que fazer um programa só sobre a feirinha, cara. Você vai ver um suplemento ali, você fala, não, mas isso aqui talvez, né? Vai dar ruim, sempre vai dar ruim, mas tem história pra contar, né? Cara, eu tô com 2 atletas que vão fazer o meio Ironman, o primeiro meio Ironman deles. Eles estão mais empolgados com a feirinha do meio Ironman do que com a prova, cara. Mano, isso é muito louco, a feirinha é muito louca. É da hora. Marião, Ixi, Marião deve ter. Nossa. Ninguém conhecia praticamente gel quando eu tinha o trailer lá da Power Bar, né? Aí vendi lá. O senhor veio, pegou o gel, depois eu ouvi o Tavares berrando. Pô, Mario, você tá louco? O cara pegou o gel. mentira. Sério mesmo? O cara parecia tudo de chocolate, assim. Eu falei, não é possível. Mentira. Aí o Tavares, pô, você tá de sacanagem com o cara? Eu falei, não, eu só menti, né? E ele perguntou o que pegou o era, gel, abriu. O cara achou que era protetor solar, meu. Chocolate ainda. As histórias. Essa foi foi que ele usou, né? Na parte de fora, assim, né? que eu pensava. Eu já tinha visto e já fiz algumas vezes que você tá, tipo, mal em prova, assim, entregue, né? E aí, cara, as coisas que os caras te dão, você joga tudo na cabeça. Aí você vê a galera jogando coca, Gatorade. Agora, gel eu nunca vi. Passou, ele não. Tem outro caso também, de gel, aquelas rodinhas de amigos só antes da prova, tal, um chegou pra mim e falou assim, o que você usa pra passar na roupa, pra não, né, não travar, tal? Eu falei, põe o KY, né? Aí o cara falou assim, KY, né, menininha, tal, tô usando KY na roupa. Eu falei, você usa o quê? Eu falei assim, eu uso vaselina. Eu falei, então, além de fazer, você é pobre ainda, né? Pelo menos, né, você é tão gay quanto, mas é pobre ainda, pô. Da hora. Legal. Bom, cara, legal as demais. histórias são melhor, né? As histórias, sem dúvida, são o melhor. É isso aí, galera. Tenho que agradecer a vocês, agradecer o pessoal que assistiu. Tivemos mais de 300 espectadores hoje para a primeira live, Que legal. um canal zerado, faz um mês que a gente está no ar. Então é um bom feito, a gente espera em breve botar mais um zero em tudo isso. Contamos com a colaboração de vocês. E É um aí prazer. o recado final que vocês dão para propaganda, mensagem para os atletas, enfim, agora a cargo de vocês, agora é um papo mais sério. Começa comigo mesmo, é isso? Por favor? Eu acho que a gente teve um bate-papo aqui com muitas mensagens importantes sobre vários aspectos médicos, que envolvem fisiologia, aspectos de equipamento, aspectos nutricionais, e eu espero que isso sirva para as pessoas que estão assistindo, não só absorverem para elas, mas também passarem para outras pessoas que eventualmente elas conheçam, que existe um caminho, o caminho é factível, é possível fazer o Ironman, mesmo que seja a sua primeira prova, ou não, mesmo se você quiser passar por toda, como eu falei, é legal passar por todo o processo do triatlo e tal, mas dá para fazer mesmo sendo a sua primeira prova, desde que haja um plano, e o plano seja bem executado. Quando a pessoa sai para fazer qualquer coisa na vida, o ideal é ter um plano e ela estar disposta a fazer ele o melhor possível para que se atinja o objetivo. E o esporte não é diferente disso. E eu acho que esse é o maior recado que a gente pode deixar para as pessoas, no meu ponto de vista. Esse planejamento, é entender que existe todo um trabalho dos profissionais, dos médicos, dos treinadores, dos nutricionistas, dos fisioterapeutas, que hoje a gente não teve, mas eles estão sempre presentes na nossa vida. Eu estou falando como atleta. E que faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco talvez de exagero, ou às vezes é caro, mas busque sempre orientação para fazer da melhor forma possível. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, primeiro agradecer demais o convite e parabenizar aí pelo canal, né, pela ação. Acho que a ideia de trazer informação de qualidade e colocar
o nosso esporte aí em discussão sempre é bem-vindo. Então, vida longa ao canal, né? Tomara que tenha muito mais de 300, que seja 3 mil, 30 mil. Espero ser convidado novamente, que para mim foi um prazer muito grande. Já está convidado. Obrigado. Você e o Roy e o Mário estão convidados para fazer um bate-papo individual. Legal. Para vocês poderem falar mais sobre o trabalho de vocês. Legal. Falarem mais sobre, enfim. Aí é um tempo exclusivo para vocês. O Ale já fez. O Ale foi a cobaia praticamente. O Ale é da casa, né? O Ale é da casa. Ele fez um, deu errado, tem que voltar a fazer de novo. O Ale é cobaia, brotherzão aí. Boa, então mas... vocês estão convidados e já agradeço. Boa, e é exatamente isso, quer dizer, né? Assim, de trazer uma mesa de discussão de várias frentes mostra aí a qualidade e a ideia de trazer esses pontos. Então, como bem dito e bem discutido aqui, trata-se de um estilo de vida, né? A gente está falando aqui de maneiras de ter saúde e longevidade. Acho que dentro do esporte amador, a performance talvez seja a longevidade, não o tempo em si. Não importa o pace, não importa muito tempo que fiz o Ironman, sim se eu cruzei a linha com os objetivos realizados, se eu estou feliz, se o que eu estou fazendo está me trazendo os benefícios que o esporte nos traz. E são infinitos, né? Então, estou sempre à disposição. Acho que, assim como vocês, tenho essa preocupação muito grande de tentar trazer conteúdo de qualidade e tentar ajudar sempre. Então, à disposição não só profissionalmente, né, e profissionalmente, obviamente, também, se alguém quiser, estou mais do que aberto aí no consultório, e tenho esse projeto e essa ideia de fazer um acompanhamento longitudinal com os pacientes e não só avaliações pontuais, né, porque, como eu disse, tenho a ideia de que a gente precisa continuamente de profissionais próximos da gente. Então, acho que esse cuidado é necessário e tem que ser dividido entre os mais vários tipos de profissionais. Então, que todos tenham vida longa aí no triatlon, e quem não começou, que comece, porque é um vício, é uma coisa, nossa, legal demais, né? Exato. Eu vou pegar o gancho dos meus amigos aqui, porque eles falaram praticamente tudo já, do que eu acredito, que é justamente essa longevidade, né, com esse planejamento, tentar deixar algo mais consciente mesmo, né, não ser levado, né, pelo que está acontecendo ali, pela influência do grupo, enfim, sempre estar atento no seu, né, na sua qualidade de vida, o quanto isso, e todo mundo aqui já sentiu, né, o quanto isso pode beneficiar todas as outras áreas, né, o quanto você tem energia para estar com a sua família, né? Mesmo treinando bastante, você fica com um nível de energia, você fica com, né, uma vontade de fazer as coisas impressionante. Então, é justamente estar observando que não é só pelo tempo em si, né? É justamente para deixar a sua vida melhor, né? Que você vai estar, se relacionando com pessoas bacanas que têm aquele mesmo objetivo que você vai estar trabalhando melhor, porque você vai estar, voando, né? Intelectualmente você está muito oxigenado, né? Então eu acho que quem faz um ciclo bem feito e curte esse processo consegue observar essa, né, transferir toda essa qualidade aí para as outras áreas. Então é sempre, né, a mensagem é sempre pela consciência mesmo, galera. É bom demais, vicia, e justamente vicia porque você se conhece, vicia porque você entende que isso faz uma diferença realmente, né? No seu, né, na sua calma, na sua tranquilidade, em você levar a vida e deixar ela melhor. Então, é isso aí. Sérgio, obrigado pelo convite. Nem sabia que você estava aqui no Brasil. Foi uma surpresa. Esse tal de Sérgio Miranda aqui, né? Nem. Tá aqui. Mas obrigado pelo convite. Foi uma honra estar com vocês. É extremamente importante um acompanhamento multidisciplinar, avaliação médica, treinamento, como o próprio Ale falou também, fisioterapeuta,
a parte nutricional. Várias vezes que eu fui assistir o Iron, falei, saí de lá vou começar a treinar. Muitas pessoas vão lá assistir, né? Vai começar. E é um estilo de vida, realmente a palavra longevidade que todos vocês falaram é importante para chegar com 80 anos, como a Lê quer. Então é importante ter todo esse cuidado multidisciplinar para... Como esporte leva, é uma válvula de escape, acaba ajudando no estresse, eleva o hormônio do bem-estar, tem vários fatores. E esse bichinho do Ironman, que todo mundo comenta, né? Pegou o bichinho do Ironman, acho que realmente acontece. Pega mesmo. É verdadeiro, né? Também eu estou à disposição, se alguém quiser também contato lá do consultório também, estou à disposição. Tá, todos os contatos estão na descrição do vídeo. Legal. Está no Instagram também. Então é só ir na descrição. Se quiserem fazer perguntas para eles direto na descrição do vídeo, ou entre em contato direto, e espero que eles estejam junto conosco para mais para frente aí. Só tenho que agradecer vocês, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado, todo mundo tem família, todo mundo tem trabalho, está todo mundo aqui, já é meio tarde, então agradeço demais quem ficou assistindo, inclusive. E é isso, então nos vemos na próxima. Não esquece de deixar um curtido, dar uma curtidinha pra gente. Considere se inscrever, se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, tem muita coisa boa para vir pela frente ainda. E nos vemos para a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Foi um prazer. Valeu, Sergião. Sergião. Obrigado, meu irmão. Valeu, cara. Valeu mesmo. Valeu.